Bora pra mais um vídeo. Tomar um cafezinho aqui no jardinzinho da FIEP. Esse lugar aqui é muito legal. Eu vou dizer que não esperava que ia curtir tanto aqui, porque a FAI, pô, é central, o prédio é bonito, tem mármore, etc, etc. Mas olha o vento aqui. Aqui tem muita natureza, aqui tem muita... Sei lá, o lugar é top assim, sabe? Vou segurar aqui, deitar o cabelo. Tá ventando, é natureza. Vamos lá, eu peguei esse vídeo aqui hoje, eu queria compartilhar um pouquinho com vocês dessa, vamos chamar assim, segunda fase da empresa. Primeiro foi a casa do Mirto e segundo foi a fase da FAI. A fase da FAI, acho que foi interessante filmar, porque assim, eu me considero o investidor mais arrojado que eu conheço, porque é loucura, teoricamente, começar um negócio do zero na raça com uma neném recém-nascida e enfim. Mas eu acho que eu sou meio ousado nesse sentido quando eu entendo que existe um caminho pra gente poder avançar, assim, sabe? Você tem que correr riscos. E quando a gente tava na casa do Mirto, eu trouxe um ponto, falei, cara, a gente precisa... Tava confortável, tava bom lá, a casa dele tinha uma baia que a gente botou na sala, que ele já tinha, na verdade, animal. Mas assim, o time já tava com 4, 5 pessoas ali, ainda na casa dele, olha que legal, a gente cresceu rápido. Só que, lógico, eu e ele, a gente vivendo pela fé, né? Porque o dinheiro todo dentro do negócio. Mas a gente precisava de um lugar que nos desse estrutura pra comportar essa galera toda. Então, pensa comigo. 5 caras que come, que vai no banheiro, que suja, que isso não é legal pra casa dele. Falei, cara, a gente tem que ir pra algum lugar. E eu lembro que eu até conversei com a Mari, né, sobre dar um passo de fé, a Mari, esposa do Mirto. Porque a gente precisava ir pra algum lugar que comportasse a gente. E a gente tinha que colocar essa meta, então vamos lá, a gente vai entrar no lugar, tem 30 dias pra pagar e a gente se vira de tirar o raio daquele lugar. E foi exatamente o que fez a gente ir pra FAI. Então tinha algumas opções, vamos alugar um lugar nosso, legal, funciona, né, alugar uma sala comercial, algo assim, mas a rede de network é muito mais limitada do que você ir para um hub de inovação ou um co-working, assim. E surgiu a oportunidade da FAI ali, a gente já conhecia o espaço, era o distrito antes, era bem massa, na época do distrito eu fiz um hackathon lá. Então, em vez de alugar um lugar nosso, que teria que pagar alguém para limpar, a gente procurou um lugar que a gente pudesse ir lá e tirar o proveito desse ecossistema. Porque é exatamente para isso que o Hub de Inovação serve. E foi muito legal, fomos pra FAI. Tem até um vídeo no canal do YouTube do Mirto. Dá uma conferida, eu não sei se... Eu vou deixar aqui embaixo, vou procurar o link e vou colocar aqui embaixo. E a gente foi com uma meta muito clara, pô, a gente tem que em um mês se pagar. E foi muito bom comercialmente por 2 motivos. O primeiro é que antes eu tinha uma alavanca de credibilidade que era, já tenho alguma carteira, algumas indústrias que não tinham performance, não tinham, porque a gente acabava de começar a trabalhar com elas, e não eram tão famosas assim. Então eu já tinha uma alavanca de credibilidade para a parte comercial, mas eu poderia me segurar em outra, que é assim, ó, eu tô dentro de uma universidade, eu sou ex-aluno, tô no hub de inovação e tal. Isso me dava uma credibilidade de usar um outro nome além da carteira de cliente como uma alavanca de credibilidade mesmo. Acho que esse foi o primeiro fator que a gente conseguiu aproveitar do lugar, e o segundo foi usar a rede ali. Então o Mirto é bem melhor que eu, na verdade, que isso. Tem que ser intencional em fazer a conexão com a comunidade. Então começamos ali, já fizemos ação, já tinha um cliente nosso, né, de fábrica de batatinha. Compramos batatinha, entregamos para todo mundo compartilhando no grupo do Hub lá. Isso foi bem massa. E a segunda alavanca de credibilidade foi... e o segundo fator, né, que foi muito legal, a gente fez essa primeira ação. A segunda ação acho que foi Dia das Mães, Dia das Mulheres, sei lá. Que também a gente fez uma ação, entregou para todo mundo e deu a gente conexões. Então logo a gente tava ali, o Ricardo, amigo nosso, dali do Hub, da Alper, me convidou a gente pro evento do Traction, que foi um evento que era pago, acho que a gente ia gastar uns 5 mil se fosse para pagar 2 ingressos. Foi o primeiro evento que nos deu um insight de... Cara, nesse evento a gente fechou 2 contratos, então ali a FAI já se pagou. E nos deu insight, primeiro, de que o canal de aquisição que poderia funcionar nesse começo, ser evento,
A gente viu através desse evento, então depois desse a gente se inscreveu pro Traction, pro G4, a gente conseguiu fechar contrato no G4. Depois foi pro Masterboard, a gente conseguiu fechar contrato no Masterboard. Então esse primeiro evento, olha que legal, a gente não vendeu diretamente para alguém do Hub, mas essa ponte do Hub nos fez a porta para abrir e poder entender um canal de aquisição novo. E esse evento foi muito legal porque ele nos deu uma conversa muito positiva de que a gente tinha que ter um modelo de negócio escalável. Então a gente parou para olhar e falei pro Mirto, cara, eu acho que a gente continuar dando mentoria, lembra lá atrás que eu comentei, fazia onde a gente ainda tinha carteira de mentoria, não vai dar escala. Se a gente botar 800 mentorados aqui para dentro, quanto de time tem que ter? Tem que ter mentor pra caraca, e não é essa a ideia. Eu quero ter um negócio escalável puro, eu quero um negócio que eu cresça ele vezes 100 e eu não preciso aumentar a equipe para atender essa demanda. Eu tenho um custo variável que depende de quantidade de clientes. Eu quero ter só o meu fixo mantendo a operação. Lógico, existem as limitações do modelo, mas essencialmente isso é assim. E depois desse evento foi muito legal que também a gente chegou lá, planejou como que ia ser os próximos passos da empresa e tudo mais. E nos permitiu focar em um negócio puramente escalável. Então a gente descontinuou a carteira de mentoria. Todos que eram da mentoria a gente chamou para ser da carteira de terceirização, que é o nosso foco, que era o foco inicial, mas que a gente ainda não tinha carteira de mentoria. E a gente conseguiu aumentar. Isso foi legal. Então vamos lá. Falei história. Vamos aos aprendizados dessa fase 2, vamos dizer assim. Fase 1 na casa do Mirto, fase 2 na FAI. Primeiro, você está construindo uma marca do zero. Até tive um papo legal com os caras no Web Summit sobre isso. Se você está construindo uma marca do zero, você tem que se alçar em credibilidade de alguma forma. Então, eu estou construindo uma startup, estou construindo uma empresa, eu não tenho credibilidade nenhuma. Eu sou desconhecido e quero vender para gente que não sabe quem eu sou. A primeira dica que eu dou tenta fazer 1 ou 2 trabalhos de graça para alguém, para você poder falar, eu tenho 1, 2 clientes. É simplesmente por isso, para você poder ter repertório. Segunda coisa, tenta se inscrever em algum programa de inovação, aluga uma posição num coworking que seja relevante. Aqui em Curitiba tem o da PUC, o Hot Milk, pega da FAI, o Hub, um programa de aceleração que nem aqui da FIEP, tem área que não é nosso, que nem é sala, é mais simples, que é tipo coworking também, para você poder ter repertório na hora de vender. Eu tenho 2 clientes, eu estou num ambiente X, no ambiente Y. Então essa é uma dica que eu dou, que eu aprendi bem nessa fase, quando construindo uma marca do zero, construindo uma empresa do zero, sem ter credibilidade nenhuma, no sentido de, sem ninguém me conhecer, sem eu ter histórico, sem eu ter, como empresa, o track record, por mais que eu já tinha o track record do Mirto. Então tenta pegar e fazer para 1, 2 clientes e para aí, depois você vai começar a cobrar, mas para você poder falar para outros clientes, tenho 2 clientes na carteira e o meu custo é 3 mil, ele vai pensar, ele tá cobrando 3 mil de 2 caras, mas na verdade, de repente você tá só, você deu para esses 2 caras aparecerem teu case. Segundo, tá num lugar que vai te dar credibilidade, tá num lugar que você vai poder usar isso como mais um degrau de credibilidade. E lógico, eu acho que o terceiro é você fazer boas conexões que vão te abrir as portas. Então a gente tem o Rafa, amigo nosso, que a gente conheceu lá no Hub, que é um cara que abriu uns 2 clientes pra gente. E a maior credibilidade que ele deu é mandar uma mensagem pro amigo dele e falar, cara, fecha com fulano porque ele é bom, entendeu? Então, nada funciona melhor do que alguém te indicar. Eu acho que dica para quem está começando um negócio que a gente aprendeu são essas 3. Primeiro, tenha 1 ou 2 cases, corra atrás de fazer 1 ou 2 cases no teu MVP para você poder falar que tem. Tenta estar num ambiente que você vai conseguir puxar dele alguma credibilidade e tenta fazer conexões no seu lugar que vão te avalizar frente a algum potencial cliente. Esses foram os aprendizados no sentido de, nessa segunda fase de como começar uma marca do zero, como começar um negócio do zero. E eu acho que isso funciona bem para serviço, tá? Para produto talvez seja diferente. Eu nunca trabalhei criando uma marca de produto, mas eu vejo que dessa forma pode funcionar. Vamos lá. Outros aprendizados que a gente teve foi essa questão que eu tenho, né? De a gente tomar riscos controlados, mas tomar riscos. Então, ir para a FAI foi tomar um risco. E a gente teve que correr muito atrás de poder suprir a demanda que a gente tinha ali, de financeiro, e a gente foi muito intencional nisso. E funcionou.
Mas se a gente não tivesse saído da FAI, talvez estivesse na casa dele ainda, a gente não teria conhecido tanta gente, não teria carteira tão relevante como a gente tem, não estaria na FIEP hoje, que é um outro escritório mais legal, num rolê mais de indústria que é o nosso público. Esse foi um aprendizado também. E o terceiro, mais em relação a produto, né, que nem eu comentei, a gente migrou clientes da mentoria para ficar todo mundo em terceirização. Quando a gente faz isso, a gente começa a, como eu posso dizer, ficar mais dentro, a focar o foco no ICP mesmo, né, no público ideal que a gente tem. E muitos da clientes de mentoria não se encaixavam nesse público, então tem clientes que deram churn, faz parte. A gente aprendeu, né, quando a gente focou no nosso produto, entendeu que vamos focar em terceirização, tudo que a gente tinha antes que não era focado nisso, que vinha de repente da história, levantar caixa, dar uma mentoria ali, fazer uma implantação ali, para levantar caixa, tudo deu prejuízo, né? Então sempre fazer as coisas focadas no nosso core, no nosso ICP, naquilo que a gente se propõe como negócio de fato fazer. Então eu acho que esse é um pouquinho da nossa segunda fase, quando a gente foi para a FAI. Eu vou tentar fazer um vídeo mostrando lá, a gente ainda mantém uma posição lá para continuar tendo acesso ao Hub e ao Cowork. Uma coisa legal, né, que eu comentei, a gente sempre chegou fazendo barulho, isso é muito mérito do Mirto de ser um cara muito extrovertido. Eu acho que eu sou um cara mais introvertido talvez, mas de chegar e já ser conhecido por todo mundo. Eu acho que eu estou devendo um pouco até de fazer isso aqui na FIEP, porque ele está muito focado na operação, está muito focado em vender, e eu preciso ter mais contato com a comunidade. Apesar de eu estar fazendo algumas ações, eu acho que eu sou um jovem padawan perto do sensei ali, que é o Mirto com relação a isso. Mas uma coisa legal, a gente saiu da FAI, né, com bons amigos, com gente que abriu portas pra gente muito legais, o Ricardo da Alpine, que levou a gente no Traction, foi um evento que nos fez entender nosso primeiro canal de aquisição. Depois o Rafa da OSC virou amigo e trouxe 2 clientes pra gente ao longo dessa jornada. Sempre é um cara que tá aqui perto, né, trazendo boas ideias. E essa é um pouquinho da segunda fase da MRT. Fica aí os aprendizados, um pouquinho da história. Fechou? Vou fazer outros vídeos agora contando da nossa fase da FIEP. Eu acho que a gente nivela até aqui o que a gente está vivendo. O que a gente já viveu, o que a gente está vivendo. Eu acho que é isso que eu consigo pensar. Fiquem aí, acompanhem os próximos vídeos. Fase 3 da MRT FIEP. Fechou? Tamo junto.